Fala pessoal, tô aqui novamente, quero comentar um pouco sobre Chelsea e Liverpool, né? Vocês sabem que geralmente eu gosto de fazer esse vídeo assim que acaba a partida. Eu não pude fazer hoje dessa forma, né? Até vi a partida inteira, mas não consegui assim que acabou a partida fazer o vídeo. Mas estou aqui algumas horas depois para comentar sobre esse jogo. Bom, Chelsea e Liverpool entraram com escalações até que bem diferentes, né? O Lampard tentou emular ali o Maurício Sarri, né? Obviamente só na escalação, né? O trio de meio-campistas que foi titular com o Maurício Sarri na temporada passada, com o Jorginho como primeiro volante num trio de meio-campistas, como o Kanté pelo lado direito e o Kovacic pelo lado esquerdo, à frente Pedro, Giroud e o Pulisic, né? O quarteto defensivo foi o mesmo da partida contra o United, ao que tudo indica deve ser o quarteto do defensivo do Chelsea pro restante da temporada, né? Que realmente foi muito mal no jogo contra o United, diga-se de passagem. No Liverpool, a gente teve o Joe Gomez jogando pela lateral direita, né? A função que ele fez na primeira metade da temporada passada e até jogou relativamente bem. Hoje também foi bem defensivamente e alguns momentos apoiando, não é muito bem a dele, mas até foi relativamente bem. Um trio de meio-campistas já conhecido, com Fabinho, Henderson e Milner. E o trio de frente tinha uma diferença, né? O Firmino não começou como titular e quem começou foi o Chamberlain. Por que eu falo que é diferente? Porque o Chamberlain, né, se destacou no Southampton e nos bons tempos dele no Arsenal como um ponta pela direita, um jogador de velocidade, de força física, de buscar o drible em velocidade, mas sempre como um jogador de frente, como um ponta mesmo, como um meia aberto. No Liverpool, ele cresce, talvez tenha uma das suas grandes temporadas da carreira em 17-18, a segunda metade de 17-18, como meio-campista por dentro num trio pela direita, acelerando de trás, partindo muito mais de trás de uma faixa central de meio-campo do que como jogador para receber à frente. Ele joga muita bola assim, né? Até se machuca e perde o final da temporada 17-18, talvez poderia ter influenciado de forma positiva e ter sido um dos bons jogadores para a final contra o Real Madrid. A história poderia ter sido diferente, de fato. Ali, pra mim, foi o auge do Liverpool rock and roll. O futebol mais interessante de se ver do time do Liverpool. Aquela segunda metade, 17-18. E bom, a gente tem início de jogo com o Liverpool muito mais presente, muito mais ligado com aquele estilo de pressionar, correr, um time intenso, vertical, que incomodava a saída de bola do Chelsea. E a saída de bola do Chelsea foi um dos principais problemas dessa pré-temporada e em alguns momentos no jogo contra o United, em alguns momentos, mas na pré-temporada o time tinha muita dificuldade em sair jogando, né? O time jogou praticamente no 4-2-3-1 em todos os jogos da pré-temporada, com o Jorginho e o Kovacic fazendo essa saída de bola e tiveram muita dificuldade em vários jogos, né? E nesses primeiros 10 minutos não foram diferentes. Só que aí apareceu o que na minha opinião foi o mais legal de ter visto esse jogo. Foi a capacidade do Lampard de mudar estilo de jogo, né, de ter repertório de um jogo para o outro. Se no jogo contra o United o Chelsea propôs, no jogo contra o Liverpool o Chelsea não necessariamente propôs o jogo. Jogou de uma forma bem diferente, recuperando a bola no meio campo, principalmente pelo lado direito com Kanté, Azpilicueta e Pedro, que são naturalmente jogadores mais combativos sem a bola do que o lado esquerdo, que a gente tinha Kovacic, Emerson Palmieri e o Pulisic. Então, tinha esses jogadores combativos pelo lado direito, recuperavam a bola, rapidamente ocorria uma troca de passes para se chegar ao gol. E praticamente o jogo inteiro do Chelsea no primeiro tempo se resumiu a isso. E o Chelsea criou muito dessa forma, muito mesmo. Se com Sarri a posse de bola era toda no meio campo, mas em diversos momentos inútil, sem conseguir nenhuma infiltração, né? A segunda metade de temporada do Sarri se pautou muito mais nas ligações diretas, nas boas ligações diretas até do Davi Luiz para os homens de frente, principalmente para as projeções do Pedro no espaço vazio. No jogo de hoje a gente viu um time que recuperava, tocava rápido e buscava os homens de frente, principalmente o Pedro, talvez até um pouco mais participativo como meio de construção, do que só ligações diretas do Davi Luiz, como a gente viu na segunda metade da temporada 18-19. O Chelsea jogou muito e construiu muito no primeiro tempo contra o Chelsea, faltou calibrar as finalizações em alguns momentos, né? E até conseguiu o 1-0, né? Numa bola em que o Kanté rouba, ganha jardas, né? O Kanté, na minha opinião, foi o melhor homem da partida. Foi o jogador que mais jogou bola hoje, foi o Kanté. E o Pedro também, só que o Pedro caiu muito de rendimento na segunda metade do segundo tempo, depois volta nos 10 minutos finais. Mas o Kanté jogou o jogo inteiro, né? O Kanté se transforma com o Maurício Sarri como esse meio campista que tanto defende, como se lança o ataque, até como construtor de jogadas. O Kanté hoje participou de construção de jogadas. Eu sempre achei o Kanté muito mais do que um volante. Ele não é só um cara pegador no meio campo, ele sabe iniciar jogadas.
com o Maurício Sarri, ele passou a ser um construtor de jogadas e um definidor de jogadas, coisa que ele não havia sido assim até na carreira, né? Com o Conte ele só iniciava, roubava e iniciava bem, né? O Maurício Sarri ele passa a participar do momento ofensivo e construir. Enfim, e alguém ponto mais, né? Então ele rouba a bola, ganha jardas, abre no Pulisic, que foi outro jogador que foi entrando aos poucos na partida e passou a ser muito importante, vindo da esquerda para dentro, construindo, né, com a perna direita para trabalhar por dentro. O Pulisic é canhoto, mas ele sabe também usar a perna direita muito bem, e ele enfia uma bola cruzada para o Giroud, né, que foi outro jogador que até conseguiu ganhar algumas bolas no corpo. Mas assim, com a bola no pé, eu acho que o Giroud realmente não tem condição. Eu acho que é uma perda técnica que o Chelsea tem escalando o Giroud como titular. Acho que o Abraham é muito melhor insistir com o Abraham do que tentar manter o Giroud. Mas enfim, o Chelsea se foi muito bem na partida fazendo isso, e o Liverpool é muito pobre na criação, não conseguindo de fato ser perigoso, porque o Chelsea executava muito bem essa proposta. Essa outra proposta que até então a gente não tinha visto nos jogos oficiais. Contra o United era muito mais um time de propor o jogo do que um time de roubar e conseguir rapidamente criar jogadas com toques rápidos e projeção dos homens de frente. No segundo tempo, o Liverpool volta completamente diferente, muito mais pilhado. E o que acontece? Se no primeiro tempo, esqueci de falar disso, né? Mas o Chamberlain não funcionou, muito sumido, né? Parece que desaprendeu a jogar como um ponta mesmo. No segundo tempo, o Firmino entra no lugar do Chamberlain, o Mané vira um ponta pela esquerda, e aí o time ganha a cara de Liverpool, né? O Firmino entra e muda completamente o jogo, um jogador de muita qualidade técnica, um camisa 9 aliás, um camisa 10 que veste a 9, muita qualidade técnica dentro da área, para permitir, abre para permitir a entrada do Salah e do Mané, sabe trabalhar muito bem por dentro, como meia mesmo, participar da criação, é realmente incrível. Numa jogada em que ele se projeta a área, o Fabinho manda uma bola por cima, ele escora pro Mané, pro senegalês fazer o gol, né? Justíssimo, né? Os primeiros 15 minutos do segundo tempo do Liverpool são absurdos, né? E aí vem um grande período, até os 80 minutos, de um jogo muito igual e muito aberto, mas talvez com o Chelsea mais lúcido na construção das jogadas, né? E assim, de fato não foi os dois times não têm grandes chances de gol desse miolo de segundo tempo, mas é um jogo bem aberto, né, em que talvez quem conseguisse fazer um golinho não seria injusto. E os 10 minutos finais são do Chelsea, né? O Chelsea passa a ser um pouco mais agressivo, né? O Wijnaldum entra no jogo até, e o Chelsea consegue... o Mason Mount e o Abraham entraram. O Mason Mount até entrou com uma característica diferente, carregando mais a bola, buscando muito mais encarar a marcação do que de fato um jogador para construir. E o Abraham anda muito bem. É um jogador que eu particularmente sou muito fã. Entrou muito bem, fazendo muito bem o pivô. Tecnicamente, com a bola no pé, ele consegue entregar muito mais que o Giroud, né? E... enfim, o jogo é muito bem construído pelo Chelsea nesses 10 minutos finais dessa forma, principalmente pelo lado direito. No lado esquerdo, o Mason Mount não consegue armar tanto assim, né? O Palmieri é mais responsável pelas subidas pelo lado esquerdo. O Palmieri é outro jogador que vem jogando demais no momento ofensivo, mas as jogadas do Chelsea ocorreram mais pelo lado direito, justamente o Kanté, o Pedro, o Abraham caindo por aquele lado também. Foi um lado muito forte que incomodou muito o Liverpool, né, nesses 10 minutos finais de segundo tempo. O gol não saiu, mas o Chelsea poderia de novo ter matado o jogo nos 10 minutos finais. Não conseguiu. O jogo vai para a prorrogação e sai um gol do Mané, um golaço, numa jogada em que o Firmino aparece como ponta esquerda, toca no meio para o Salah completar como centroavante. A partir daí, o Chelsea volta para o jogo com o objetivo de ganhar. E na minha opinião, a prorrogação inteira, o Chelsea é superior ao Liverpool. O Chelsea como um todo foi superior ao Liverpool na partida e, na minha opinião, mereceu ganhar. Na minha opinião, né? Até consegue um gol de pênalti, que poderia ter, não necessariamente precisava ter sido de pênalti, né? O pênalti, na minha opinião, não ocorreu. O Chelsea poderia ter feito o gol pelo chão mesmo. O Barkley também é um que entra na prorrogação e entra muito bem, não só construindo, como também aparecendo para finalizar, que é a grande característica do Barkley, né? O poder dele de finalização, de definir jogadas partindo de trás, né? É um homem de meio campo, mas pode jogar como num trio de meio campistas, como esse cara que encosta mais na referência. Ele entra mais como um meia pela esquerda nesse trio. O Mount passa a jogar mais centralizado. Só adendo aqui, eu não gostei muito da participação do Mount nesse jogo, não. Mas enfim, o Chelsea não consegue fazer o gol. E o Liverpool, eu achei bem ruim a atuação do Liverpool, por sinal. Eu achei que o Chelsea conseguiu se sobressair ao time do Liverpool. Mas enfim, o jogo vai para os pênaltis. E nos pênaltis todas as cobranças são muito bem feitas. Mas o Abraham, né, que tinha até entrado bem, na minha opinião,
foi um dos três que entraram, né? Entraram o Abraham, o Mount e o Barkley. Acho que o que mais jogou bem foi o Abraham. Infelizmente ele perde o gol e o Liverpool acaba se sagrando campeão da Supercopa, né? Bom, resumindo, considerações finais que o vídeo já está muito longo. Chelsea, por mais que tenha perdido o primeiro jogo da Premier League, uma sapatada de 4-0 do United, realmente é horrível, é um baque, um balde de água fria. E ter perdido esse jogo contra o Liverpool, o trabalho, os 2 primeiros jogos do Lampard mostram que o trabalho é muito promissor. 2 jogos completamente diferentes. Um em que o Chelsea propõe e é perigoso, mas tem sim, por conta de uma zaga bem postada do United, não consegue trabalhar dentro da área, tanto que as finalizações acabam sendo de fora da área. Mas é um time que trabalhou a bola muito bem, foi muito lúcido na troca de passes. E no segundo jogo, onde o Chelsea mudou completamente a característica e passa a ser um time que rouba a bola no meio campo e rapidamente consegue acionar os homens de meio e de frente para criar oportunidades, sendo, talvez, na minha opinião, o Pedro o principal homem ofensivo e o Kanté como um todo o principal homem da partida, para roubar a bola, iniciar a jogada, ganhar campo e encontrar um homem de frente. Então, o trabalho, o início do Frank Lampard com os resultados foi desanimador, mas com o desempenho dentro de campo é muito promissor. Né? Não desistam no Frank Lampard. É óbvio que a diretoria do Chelsea não vai estar vendo esse vídeo, mas não desistam no Lampard. Os 2 primeiros jogos foram muito bons, sim. É um trabalho que tem um norte, tem um caminho. Vale a pena investir. Já mostrou repertório de jogo nesses 2 jogos que teve, né? Dos jogos oficiais até aqui. E do Liverpool, é mais uma partida do Liverpool que o time não convence. No jogo contra o Norwich, sofreu muito defensivamente com as projeções do Timo Pukki, e pelo lado direito do Cantwell, no segundo tempo, com o Emiliano Buendia aparecendo mais pelo lado direito. Ofensivamente, conseguiu matar o jogo contra o Norwich, até porque era uma defesa mais frágil, uma defesa reserva, né? Era com Godfrey, era Godfrey e quem mesmo? Agora não vou lembrar, era com Godfrey e com outro jogador que também reserva. Né? Então não vão ser todos os jogos que vão ser assim. Então eu acho que o início do Liverpool é um pouco desanimador em questão de desempenho, em questão de resultado. Ganhou bem do Norwich e se sagrou campeão da Supercopa. Né? Mas a temporada não vai ser assim. A gente pode ver muito mais do Liverpool, que, na minha opinião, é o segundo melhor time da Europa no momento, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.